Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 21 de junho. Eita, que nós chegamos a mais um final de semana. Espero que a sua semana tenha sido de graças, de bênçãos e que este momento nosso aqui tenha te ajudado a refletir e se aproximar de Deus, viu? O evangelho de hoje é de São Mateus, meus queridos, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje, encerrando esta semana, ouvimos uma mensagem, nós todos já sabemos, né? O Senhor está nos recordando. Aqui a palavra de Deus diz abandonar-se à providência. Nós conhecemos como divina providência. Para cada dia Deus providenciará aquilo que nós precisamos. Como de fato Ele providencia, e nós sabemos disso, né? Por experiência própria. Qual precisa ser a nossa preocupação? Não diria nem como preocupação. Qual precisa ser o nosso objetivo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, versículo 33 do Evangelho. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar a Deus, primeiramente. Essa deve ser a nossa meta. E aí, para chegar até aqui, Jesus traz exemplos que são muito claros, né? Para os discípulos e para nós. Olhem os lírios do campo, olha como são belíssimos. Vejam os animais, aqueles que estão soltos na natureza, não lhes falta nada, não falta água, não falta alimento, Deus providencia para eles. Deus providencia. Às vezes vemos ali um animal, um cachorro magrinho, maltratado, mas porque o ser humano maltratou o bichinho. De modo geral, esses vira-latas, os pássaros, os animais que estão na natureza, que estão nas matas, eles não morrem de fome. Deus providencia na cadeia alimentar ali,
Deus providencia para que eles tenham alimento e não falte para eles aquilo que eles precisam. Ora, meus queridos, você é muito mais do que um cachorro. Você é muito mais do que um gato, do que um pássaro, do que um cavalo, do que uma onça, do que uma cobra. Se Deus providencia para os animais, quanto mais para nós que somos filhos seus, Ele providenciará. Tem gente que está vivendo de tal maneira, às vezes vem até doenças por causa disso, né? Vem ansiedade, vem depressão, a pessoa perde cabelo, porque vive ali só com a preocupação. O que eu vou fazer para pagar essas contas? O que eu vou fazer? A pessoa almoça hoje pensando no que vai comer no dia de amanhã. Está almoçando pensando no que vai comer à noite. Conseguiu vencer o mês e a pessoa já está preocupada. Como que eu vou fazer no mês que vem? Por isso que vem as doenças. Viva um dia de cada vez. E lembre-se de que você está conseguindo alcançar, fazer, cumprir, realizar. Não é somente por mérito seu, não é porque você correu atrás. Porque se você não tiver saúde, você não levanta nem da cama. É Deus quem providenciou, e através do seu esforço você alcançou. Lembre-se disso, olhe para trás, olhe para o mês passado, tudo que você conseguiu realizar, cumprir, vencer, alcançar, né? Deus providenciou para você aquilo que você precisava. Então, e aí o Evangelho cita, né, homens de pouca fé. Como que a sua fé pode ser tão pequena? Como pode ser tão pouco? Como que você pode viver desta forma? Está vendo, está enxergando o que Deus está fazendo, está providenciando na sua vida. E você sempre em dúvida, né? Sempre com esses questionamentos, com esses medos de como será, como eu vou fazer, com esse desespero. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Como que vai ser? Não vou dar conta, não sei o quê, não sei o quê. Para! Reza, coloca nas mãos de Deus, confia naquele que tudo pode. Que fé é essa? Ou você acredita ou você não acredita. Quanta coisa Deus já fez na sua vida, coisas que aos seus olhos pareciam impossíveis de acontecerem, e aconteceu. Deus fez, aconteceu, Ele realizou, e você está aí neste mundo de preocupações, de desespero, não consegue enxergar Deus fazendo na sua vida. Que fé é esta? Então, quando nós, diante dessas situações que aos nossos olhos são impossíveis de acontecer ou difíceis, nós colocamos nas mãos de Deus e confiamos a Ele. E aí Deus providencia. Olha, está difícil esse mês, realmente Deus está difícil, mas eu coloco nas tuas mãos e eu creio que já aconteceu, que o Senhor vai realizar, vai providenciar. E aí chega lá no final do mês, você olha para trás e você vê que realmente Deus providenciou. Você deveria ter vergonha. Você deveria se envergonhar com a sua atitude, de ver quantas vezes Deus agiu na sua vida e fez aquilo que você sozinho não conseguiria, de olhar para trás e ver que Deus providenciou aquilo que aos seus olhos era impossível de acontecer, aconteceu, Deus fez, e você aí, diante do que tem pela frente, está com esses medos, com essas preocupações, com essas dúvidas, com esse desespero. Você deveria ter vergonha do comportamento que você está tendo, vendo que Deus já fez tantas vezes na sua vida. Se tantas vezes Ele já providenciou, por que agora Ele vai te desamparar? Então, que você possa refletir a partir deste Evangelho e entender que você é muito mais do que um animal. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, como um pai que nos ama, você que talvez seja pai, sabe bem disso, jamais você deixará faltar ao seu filho aquilo que ele precisa. Você, tendo condições de providenciar, jamais deixará faltar ao seu filho aquilo que ele precisa. Quanto mais Deus,
porque o amor dele transcende o amor seu pelo seu filho, pela sua filha. Transcende. É muito, muito, muito maior o amor de Deus por cada um de nós. Que nós entendamos isso, para que jamais nos venha dúvida, preocupação, desespero diante daquilo que nós estamos necessitando. Veja, entenda, é aquilo que nós necessitamos. A providência divina, ela nos vem diante daquilo que nós estamos necessitando, não diante daquilo que nós estamos querendo. E nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. E Deus não está para satisfazer os nossos caprichos. Ele providencia aquilo que nós estamos necessitando. A divina providência, ela é real, ela existe. Que nós tenhamos fé, acreditemos, coloquemos nas mãos de Deus, nos esforcemos por correr atrás para providenciar, crendo que Deus está conosco e que Ele providenciará para nós, para cada dia, aquilo que nós precisamos. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.